A exposição Orixás, aqui na Casa França Brasil, ela partiu de dois desejos, né? O primeiro deles foi rever uma exposição de 1990, acontecida aqui também na Casa França Brasil, que reunia fotografias do Pierre Verger e trabalhos do Caribé. Nós, então, quando eu fui convidado para a gestão, né, para a nova gestão da casa, para a direção da casa, eu imaginei que eu queria voltar àquela exposição, né? Só que nós não voltamos à exposição com o sentido de reconstituição da exposição original, mas sim trazendo esse assunto, Pierre Verger e Caribé, para as reflexões atuais, né? Nós conseguimos, com isso, o apoio da Fundação Verger, que nos emprestou as fotografias do Pierre Verger, e a Fundação Edson Queiroz, que nos emprestou os murais do Caribé. O Caribé fez, nos anos 60, duas vertentes de murais feitos em madeira, onde ele representava cada um dos orixás do candomblé. Nós temos uma dessas vertentes, a outra está no Museu Afro-Brasileiro na Bahia, né? E nessa coleção que a gente trouxe da Fundação Edson Queiroz, o Caribé representa 10 orixás do candomblé. Nós fizemos então uma exposição juntando essas duas relações, pensando o candomblé como uma questão importante, cultural, da nossa ancestralidade, e ao mesmo tempo como uma questão que atravessou as artes e a literatura. Então nós temos os orixás do candomblé, nós temos referências ao que o Jorge Amado escrevia sobre candomblé e sobre o próprio Pierre Verger e o próprio Caribé, né? E ao mesmo tempo referências contemporâneas, atuais. Então tem trabalhos de 2016, na verdade tem trabalhos feitos também exclusivamente para as exposições, como é o caso da série de pinturas do Tiago Martins de Mello. E, além disso, conseguimos reunir duas grandes coleções do Rio de Janeiro em torno da arte popular. Então, eu acho que essa exposição ela mostra uma não divisão entre arte popular e erudita, né? A gente tem desde trabalhos do Chico Tabibuia a trabalhos do Rubem Valentim, né? Paralelo a isso, nós tivemos o desejo, o grupo de curadores, eu, Laura Cossendei, João Paulo Quintela, Poliana Quintela, que nos acompanharam todos, né, na curadoria, além do educativo feito pela Tânia Queiroz e pela Vanessa Rocha, nós tivemos muito cuidado em oferecer essa exposição ao público. E ainda bem que a gente conseguiu, né? A gente teve uma resposta muito boa de público, a gente consegue por dia em torno de 700, 800 pessoas e nos finais de semana a gente chega a ultrapassar 2.000 pessoas como visitação. Essa exposição, então, ela é dedicada ao público, ela tem textos explicativos, a divisão de assuntos é uma divisão bem clara, né? E, ao mesmo tempo, você tem o candomblé como uma grande questão para a cultura brasileira, né? Para os adeptos e não adeptos ao candomblé. Então, as obras feitas agora, elas respondem de um modo, eu diria, um tanto ficcional, aquilo que Caribé e Verger entendiam como documental. Quando a gente pega a produção do Dalton Paula, por exemplo, que é um artista de Goiânia, que faz foto-performances, né? Você percebe que é um artista interpretando a cultura afro-brasileira e não necessariamente documentando essa cultura. Quando você pega as pinturas do Tiago Martins de Mello, da mesma maneira, né? Há uma interpretação ampliada e esse caráter, talvez, documentarista, ele, de certo modo, foi substituído por uma condição um tanto mais ficcional. Eu vejo assim. Mesmo se a gente pensar numa condição quase que de precursora, né? O Mário Cravo Neto, o fotógrafo que vai também criar uma espécie de ficção em torno das fotografias. Ele usa imagens de pessoas
salpicadas com talco, quando deveria ter um fundo ritualístico, né? Mas ele ficcionava, ele levava para o estúdio, né? Isso já é uma grande abertura, porque tradicionalmente o candomblé foi acompanhado pela ciência, por elementos do documental, por elementos da antropologia e da etnografia. E esses artistas já lidam com a ficção, ampliadamente com a ficção e com o respeito de atualização. Para mim é uma grande surpresa, por exemplo, poder trabalhar com um Tiago Santana, um artista do Recôncavo, e com Arthur Escovino. Os dois artistas lidam de um modo ficcional com a ideia do candomblé e do culto aos orixás. Essa condição da política, né, envolvida nessas questões, ela não foi o nosso foco primeiro, até porque a gente planeja essa exposição há pelo menos 6 meses, né? Mas a gente sabe da reverberação disso, né? No momento atual, no momento onde ainda existem fundamentalismos religiosos, onde as casas de culto ainda muitas vezes são destruídas, onde os adeptos do candomblé são perseguidos. Uma história assim que nos surpreende vivamente, né? Depois de muitos anos, desde os anos 30, que a gente já tinha conseguido institucionalizar o candomblé, oferecer respeito aos adeptos do candomblé, ao culto aos orixás, e hoje, em 2016, perceber que há casas de candomblé onde as pessoas ateiam fogo nas casas. Então isso é um assombro que eu espero que uma exposição como essa contribua, de um modo muito humilde, mas contribua para que o candomblé tenha cada vez mais uma aceitação cultural e religiosa, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente buscou a exposição, a gente buscou não lidar diretamente com os movimentos organizados, o movimento de cultura negra, ou mesmo tentar levantar alguma bandeira, a mulher na cultura negra. Nós não levantamos bandeiras diretamente, mas essas alegorias aparecem na exposição, né? E foi muito bonito porque esse respeito nos foi devolvido pelo próprio público, que agora se auto-representa, sei lá, tira selfies ao lado de seu orixá, reconhece aquele lugar como um lugar próprio do seu afeto, né? E isso foi o resultado. Nós não nos posicionamos de um modo alegórico nem leviano, querendo se aproveitar de algum modo desse assunto neste momento, e nós tivemos essa resposta positiva do público.